2 Pedro, capítulo de número 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram a fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e salvação de Jesus Cristo. Graça e paz nos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo e que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pela sua glória e poder, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Irmãos, eu acho esta saudação muito maravilhosa, porque ele termina a carta ou os capítulos de 1 Pedro falando de várias maneiras, várias formas, para que a igreja viesse fugir exatamente desta concupiscência, desse desejo desenfreado de prazer e deste ensinamento, irmão, que estava sendo proferido, falado, ministrado no mundo antigo, propriamente na Ásia Menor, que é da doutrina, louvado seja Deus, hedonista, que se baseia apenas na busca do prazer, na busca da satisfação da carne, na busca da satisfação da matéria. E aqui nessa saudação, Pedro, louvado seja o nome santo do Senhor, ele tem dito, tem falado, aleluia, lá na parte final do capítulo, do versículo de número 2, quando ele diz, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência, aleluia, que pela concupiscência há no mundo. Escapado, irmãos. A igreja estava de todas as formas sendo seduzida. Os cristãos estavam de todas as formas, irmãos, sendo seduzidos a participar da concupiscência deste mundo. E Pedro declara que a qual vós já haveis escapado. Uma vez libertos do pecado, como agora, irmão, voltaremos a ser escravos do mesmo? Uma vez tirados do mundo, como agora voltaremos a servir a Deus? Uma vez quebradas as algemas, as correntes do pecado que nos aprisionava, que nos prendia, nos fazendo servos do nosso pecado, como agora, irmãos, voltaremos a este jugo? Como agora voltaremos para o lugar daquele da qual Cristo nos tirou com um braço de ferro? E Pedro, no versículo de número 1, ele fala de uma fé, glória a Deus, salvífica. Uma fé salvífica, uma fé que salva, e que ele diz que esta fé não é uma fé própria dele, mas de toda a igreja. Uma fé que toda a igreja se beneficia dela. No versículo de número 1, quando ele afirma que de Jesus Cristo, até que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Queridos, é exatamente esta fé que nos traz a garantia da nossa salvação. Por isso a Bíblia fala em Hebreus, no capítulo de número 11, que sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. Paulo, falando aos Efésios, no capítulo de número 2, ele diz: pela graça sois salvos. Aí ele diz: mediante a quê?
mediante a fé. E diz: e isso não vem de vós, é dom de Deus. E Pedro fala exatamente que ele, juntamente com a igreja, com os cristãos, alcançaram esta mesma fé salvífica, que foram livres, louvado seja Deus, que foram, ou que ele usa aqui a palavra escaparam da concupiscência, dos desejos carnais, da busca desenfreada de prazer, aleluia, escapamos. E não foi pela nossa própria força. Esta obra, quem realiza na minha e na tua vida, é o nosso Senhor e Salvador, Jesus. Ele diz no versículo de número 3, quando ele fala: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais, no versículo 4, ele nos tem dado grandíssima e preciosas promessas, aleluia, para que por elas fiqueis participantes da natureza o quê? Divina. Então, olha só isso. As promessas de Deus, irmãos, nos faz ser participantes das coisas que são do alto. As promessas de Deus, irmãos, são maiores do que as promessas dos homens. E nesta noite, mais uma vez Pedro bate nesta tecla, porque o que Deus está interessado, amados, é que nós tenhamos uma parte, sejamos participantes, não das coisas do mundo, mas o que Pedro aqui bate na tecla é que nós venhamos ser participantes da natureza divina. É por isso que Jesus, falando no Evangelho, ele disse: juntai tesouro aonde? No céu, porque é aonde estiver o seu tesouro que vai mostrar o que é que tem sido o seu coração, se um coração terreno ou se um coração celestial. Essas promessas nos faz, irmãos, participantes do que é divino, do que é eterno, do que é de cima, porque as concupiscências do mundo passam, os prazeres do mundo passam, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. E permanecer para sempre, ele não está falando de permanecer para sempre aqui nesta terra, não, irmão. Nós só permaneceremos para sempre no céu, junto ao nosso Deus. Versículo de número 5 até o versículo de número 7, Pedro vai começar aqui a falar, louvado seja Deus, de uma vida cristã. A vida cristã que deve ser a cada dia desenvolvida. Vamos para o texto, leia comigo. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, cuidado, acrescentai à vossa fé a virtude, ao poder, e a virtude, o conhecimento, e o conhecimento a temperança, e a temperança a paciência, a piedade, e a piedade ao amor fraternal, e o amor fraternal, aleluia, o amor, aleluia. Então nós vemos aqui como Pedro fala de um crescimento espiritual que vai acontecendo de forma gradativa, pouco a pouco, uma coisa gerando outras coisas melhores. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina, como Paulo tem dito, ele não se alegra apenas nas tribulações, ele se alegra na tribulação, mas esta alegria leva ele ainda a se alegrar mais, porque as tribulações geram uma série de coisas para a vida do crente. Ele diz: nas tribulações, porque a tribulação produz a paciência,
a paciência, a experiência, a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia. Olha que coisa maravilhosa, quando ele diz a virtude, a vossa fé, acrescentai a vossa fé, a virtude, o conhecimento, a temperança, a paciência, a piedade é o amor fraternal, e o amor fraternal, o amor. A nossa vida cristã passando por este desenvolvimento, quando aceitamos a Jesus como Salvador, tem que haver uma mudança na nossa vida. Esse negócio que é pregado, é falado por aí, que Deus só quer o coração, não, isso é uma mentira, porque nem você mesmo sabe se o teu coração é de Deus ou não é. Uma hora o coração está empolgado com as coisas de Deus, e em outro momento essas mesmas coisas não conseguem empolgar o teu coração, e nós só conseguimos ver literalmente o que está no coração das pessoas, irmãos, são exatamente as maneiras que elas enfrentam as lutas e as dificuldades da sua vida, porque no Antigo Testamento Deus permitiu vir prova para o seu povo, perseguição para o seu povo, deserto, tempestade, inimigos, e ele mesmo disse, para saber o que era que estava no teu coração. Não era que Deus não tinha conhecimento do que estava no coração das pessoas, mas aquela experiência mostraria para aqueles, aleluia, que dizem, o meu coração é de Deus, mostraria para eles que o coração deles estava muito distante daquilo que Deus queria verdadeiramente para eles. Então, meu negócio, eu entrei na igreja, aceitei Jesus e continuo, isso não existe. Meu coração de Deus, aí continua mentindo. O meu coração é de Deus, mas continua enganando. O meu coração é de Deus, mas ainda continua emprestando a língua para falar o que não deve. Nós precisamos dia após dia desenvolver a nossa fé, para que haja crescimento espiritual na minha vida e na sua vida. Sem esse desenvolvimento, irmão, nós continuaremos permanecendo como meninos na fé, como crianças na fé. E Paulo falou aos Coríntios, quando eu era menino, eu pensava como menino, falava como menino, agia como menino, mas só que ele vinha exercitando a fé dele, ele vinha desenvolvendo a sua vida cristã. Mas agora que deixei as coisas de menino, agora ele está dizendo, agora que eu amadureci, agora que eu fui treinado na faculdade de Deus, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, eu me tornei um homem maduro, espiritual na presença do Senhor. Querido, eu fico aqui pensando como tem crente menino dentro da igreja, e são exatamente práticas de meninos, fazem birra, crentes birrentes, pessoas adultas, humanamente falando, mas espiritualmente falando, são crianças espirituais ainda, são meninos espirituais que estão agindo segundo as coisas de menino. E Deus, pastor, mas o reino de Deus é tomado pela criança. Aquele que não se fizer como criança não pode ver o reino de Deus. Mas se fazer como criança é na inocência, irmãos, não na sua consciência, não na sua consciência, mas na sua inocência, que o Senhor quer que cada um de nós, como homens e mulheres, venhamos amadurecer, irmãos. Ah, mas é porque o irmão não fez isso, eu também não vou fazer. Ah, mas é porque a irmã não quer escalada, para que eu vou ser escalado? Ah, porque o pastor não me deu a oportunidade, não quero mais. Coisas de pessoas, irmão, infantis da igreja. E quando eu digo, irmão, que uma pessoa ela cresceu espiritualmente, são pessoas, irmãos, que não se abatem com as situações da vida.
uma certa Sara, uma certa mulher pregadora da palavra, ela diz que a pessoa alcança a maturidade espiritual com 40 anos de fé. Ei, mas eu não estou colocando isso aqui, irmão, como doutrina. Isso é o que ela falou. Mas para aqueles que buscarem, para aqueles que se esforçarem, aleluia, receberá de Deus, irmão, esta maturidade espiritual. E esta maturidade espiritual só vai chegar através do treino. Só vai chegar se nós formos perseverantes em todos e em qualquer momento da nossa vida. Está passando por luta, a sua vida cristã, aleluia, tem possibilidade, está sendo chamado para se desenvolver, continuar se desenvolvendo. Está passando por luta no casamento, está passando por luta financeira, enfermidade, aleluia, é a tua fé, louvado seja Deus, precisando de desenvolvimento, você precisando de crescimento espiritual. Desce mais na presença do Senhor, busca mais a presença do Senhor, medita mais na palavra do Senhor, se consagra mais, jejua mais, e você vai perceber a tua vida espiritual não declinando, mas subindo para a glória de Deus, avançando para a glória de Deus, prosseguindo para a glória de Deus. O versículo de número 8 ele diz: porque se em vós houver e abundar estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis. Olha só o que ele está falando aqui. Se estas coisas que está sendo dito, que Pedro está falando, estiverem e abundarem na nossa vida, irmãos, abundarem estas coisas na nossa vida, estas coisas não vos deixarão ociosos, inertes, sabe? Olhando para o tempo, a gente olha e começa a diagnosticar, tem TDAH, olha, né? A TDAH dela está ativada. A TDAH dele está em crise. Mas se nós aplicar essas coisas na nossa vida, essas coisas não nos deixarão ociosos, essas coisas não nos deixarão estéreis, irmão. Esterilidade não nos deixará sem produzir nada. Você entende isso? Por isso nós precisamos a cada dia trazer isso, produzir isso na nossa vida, irmão, em abundância, para que nós não venhamos estar estéreis espiritualmente. Mas quantos crentes estão aí do teu lado? Estão estéreis espiritualmente? Estão ociosos, inertes, parados? Não, pastor, do meu lado aqui, todo mundo está me ensinando. Então é você a pessoa que está nessa situação. Pois aquele em quem não há estas coisas, aí ele diz, é cego. Espera aí, é cego. Nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Então, as pessoas que não trazem para cima esse desenvolvimento na vida cristã, esse crescimento espiritual, que não abunda dentro dele estas coisas, são pessoas cegas e nem lembram mais daquilo que Jesus fez por ele outrora. Porque se verdadeiramente nós lembrássemos daquilo que ele fez por nós, nós nunca pensaríamos em desistir. Eu vou repetir para ficar gravado na tua mente. Se você se lembrasse, se nós lembrássemos de tudo aquilo que ele fez por nós, da onde ele nos tirou, nunca pensaríamos em desistir. Não estou dizendo que você não passa por situações difíceis, mas estas situações difíceis podem te deixar triste, mas não podem te matar, pode te frustrar, mas não pode te derrubar, pode deixar você ali pensativo. Todavia não podem, louvado seja Deus, te fazer parar, desistir, retroceder, voltar atrás, porque grandes coisas
tem feito por mim, Ele tem feito por ti, louvado seja Deus, e é o que Ele tem feito, que nos mantém alegres na sua presença. E uma dessas coisas, irmãos, sabe uma dessas coisas que Ele tem feito por nós? Ele escreveu o meu e o teu nome no livro da vida, aleluia. Paulo falou aos Romanos no capítulo de número 2, de pessoas que exatamente não andavam assim, e que estavam infiltrados no meio da igreja, no meio do povo, cego, apacentando o cego. E você sabe que um cego guiar um cego, ambos cairão no buraco. Por isso, levante a sua cabeça. Deixa dessas meninices que quer te parar. Deixa dessas questões humanas que só quer te fazer parar. Deixa de ser menino, deixa de ser menina espiritual. Porque este período que você e muitos estão vivendo, não está acrescentando em nada na tua vida e nem na vida de outro. Versículo 11. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação, o vosso chamado e eleição, porque fazendo isso, nunca, jamais, oh glória, tropeçará, aleluia. Por que tem gente tropeçando, irmão? É porque está deixando a sua vocação, está deixando o seu chamado, está fazendo aquilo que Deus mandou fazer. A obra do Senhor exigindo dele, a obra do Senhor exigindo dela. E aonde eles estão? Parados, estagnados, inertes, ociosos. Mas aqui Pedro, ele dá um segredo, irmão, que coisa maravilhosa. Portanto, meus irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e a vossa eleição, porque fazendo isto, nunca, o irmão é aqui que ele usa, nunca, jamais tropeçará. Queridos, não tem aquelas pessoas que andam arrastando as pernas no chão, que conseguem tropeçar numa brecha de cerâmica dessa? Espiritualmente falando, tem pessoas que estão tropeçando em grande areia. Vai doer mais um pouquinho, mas quando Deus faz doer, é para sarar, não é para piorar a dor não, mas vai doer mais um pouquinho. E muitos desses que estão tropeçando em grande areia já estão anos na fé, já tem 20 anos de crente e continuam tropeçando em nada. Mas aqui está o segredo, é fazer cada vez mais firme a nossa vocação. Oh, aleluia. Eu sei para que foi que Ele me chamou, aleluia. Eu sei para que foi que Ele me vocacionou. Ele te chamou, Ele te vocacionou, e Ele também te elegeu. A nossa vocação terrena é produzirmos para o reino, é sofrer por amor à obra de Deus. E por que esse sofrimento não pode me fazer parar? Porque eu fui eleito. Sobre mim tem uma eleição, e essa eleição, aleluia, não foi para continuar aqui na terra, não foi para permanecer aqui, aleluia, na terra, neste lugar terreno, passageiro. Esta eleição foi para quando eu fechar os meus olhos para esta vida, eu abrir diante do trono de Deus que está no céu. Ou se isso não acontecer, aleluia, se a morte não chegar primeiro, eu estar vivo fazendo a obra juntamente com você, e de repente ouvirmos, aleluia, todos juntos, um soar da trombeta, não vindo da terra, mas vindo do céu, aleluia, que anunciará, aleluia, o arrebatamento do seu povo, o arrebatamento da igreja, aleluia. Veja como ele confirma no versículo de número 11: porque assim vos será amplamente
concedida a entrada no reino, aleluia, eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos se esforçam ao máximo para ingressar no mercado de trabalho, para se profissionalizar? Quantos se esforçam ao máximo para terminar uma faculdade? Quantos se esforçam ao máximo para se tornar jogador de futebol? Quantos se esforçam ao máximo para aumentar os seus dígitos na conta bancária? Mas cadê o nosso esforço para entrar no reino de Deus? E o esforço para entrar no reino de Deus é amar, é perdoar, é fazer, mesmo cansado, é estar de pé, mesmo sendo perseguido e caluniado, é continuar produzindo para o reino, mesmo quando parece que as portas estão fechadas.